Hoje vamos explorar o fim do século XIII e o início do século XIV, um período em que o impacto da Pax Mongólica começou a ser sentido por toda a Eurásia. Enquanto o mundo cristão e muçulmano ainda lidavam com as consequências das cruzadas, uma nova era de comércio e exploração estava surgindo. Prepare-se para conhecer as histórias dos exploradores e comerciantes que se aventuraram por terras desconhecidas e abriram caminho para um mundo cada vez mais conectado. O final do século XIII e o início do século XIV marcaram uma nova fase para o mundo medieval. O domínio mongol sobre grande parte da Ásia criou uma rede de comunicação e comércio que conectava o Oriente e o Ocidente como nunca antes. Esta era, conhecida como Pax Mongólica, trouxe segurança e estabilidade às rotas comerciais, permitindo que mercadores e exploradores se aventurassem por terras distantes. Este episódio revelará como a interação entre diferentes culturas e o renascimento das rotas comerciais moldaram a trajetória da humanidade e abriram as portas para a era das grandes explorações. Com a consolidação do Império Mongol sob Gengis Khan e seus sucessores, surgiu a Pax Mongólica, um período de relativa paz e estabilidade que facilitou o comércio e as viagens por vastas áreas da Eurásia. As rotas da Rota da Seda, que ligavam a China ao Mediterrâneo, foram revitalizadas, e caravanas de mercadores podiam viajar com mais segurança do que em qualquer outra época. Os mongóis não apenas garantiram a segurança dessas rotas, mas também incentivaram o intercâmbio cultural. Mercadores, missionários e aventureiros passaram a viajar com mais frequência entre o Oriente e o Ocidente, trazendo produtos, conhecimentos e novas ideias que transformariam a sociedade europeia e asiática. Esse período de comércio intenso também possibilitou a disseminação de tecnologias como a pólvora, a bússola e o papel, que teriam um impacto duradouro no desenvolvimento do Ocidente. Um dos exploradores mais famosos desse período foi Marco Polo, um mercador veneziano que, em 1271, partiu em uma jornada rumo ao Oriente junto com seu pai e seu tio. Marco Polo chegou à corte de Kublai Khan, o governante do Império Mongol, onde serviu como emissário e administrador por muitos anos. As histórias de suas viagens foram registradas no livro Il Milione, também conhecido como As Viagens de Marco Polo. Suas descrições das maravilhas do Oriente, incluindo a riqueza da China, as grandes cidades e a organização do Império Mongol, fascinaram os europeus e acenderam um interesse crescente por explorar terras distantes. A obra de Marco Polo inspirou futuras gerações de exploradores, contribuindo para o desejo europeu de encontrar rotas alternativas para as riquezas do Oriente, o que eventualmente levaria ao período das grandes navegações. A Pax Mongólica não apenas facilitou o comércio, mas também promoveu um intenso intercâmbio cultural e científico. Os mongóis incentivaram a troca de conhecimentos entre os povos conquistados, trazendo eruditos de diferentes regiões para suas cortes. Esse ambiente multicultural permitiu que ideias fossem compartilhadas e aprimoradas. A medicina, a astronomia e a matemática floresceram durante esse período, e muitos dos conhecimentos adquiridos pelos mongóis foram levados para a Europa, influenciando diretamente o pensamento europeu e contribuindo para o renascimento que estava por vir. A bússola, a pólvora e o papel, por exemplo, foram tecnologias que chegaram ao Ocidente através das rotas comerciais revitalizadas pelos mongóis. Essas inovações transformaram a sociedade europeia, facilitando a exploração marítima e a expansão militar. O fortalecimento das rotas comerciais e o intercâmbio cultural criaram uma nova era de conectividade global. Mercadores italianos como os Polo, bem como comerciantes muçulmanos e judeus, desempenharam um papel crucial na disseminação de ideias e produtos entre o Oriente e o Ocidente. A seda, as especiarias e outras mercadorias de luxo
tornaram-se itens muito desejados na Europa, levando ao desenvolvimento de uma economia mais complexa, baseada no comércio. As cidades portuárias italianas, como Veneza e Gênova, enriqueceram consideravelmente durante esse período, tornando-se potências econômicas e impulsionando a transição da Europa medieval para uma sociedade mais comercial. Essa conectividade também trouxe desafios. A disseminação de pessoas e mercadorias ao longo das rotas comerciais contribuiu para a propagação de doenças, incluindo a peste bubônica, que devastaria a Europa em meados do século XIV. O impacto da Pax Mongólica foi sentido por séculos. Embora o império eventualmente tenha se fragmentado, o legado dos mongóis como facilitadores do comércio e do intercâmbio cultural perdurou. O contato entre o Oriente e o Ocidente durante esse período preparou o terreno para o renascimento europeu e o período das grandes navegações. Os mongóis, muitas vezes vistos apenas como conquistadores brutais, desempenharam um papel fundamental na criação de um mundo mais conectado. Eles abriram as portas para o intercâmbio de ideias, produtos e tecnologias que moldariam o futuro da humanidade e colocariam a Europa em uma trajetória de expansão e descoberta. O final do século XIII e o início do século XIV d.C. marcaram o auge da conectividade global, graças à Pax Mongólica, que transformou as rotas comerciais e culturais entre o Oriente e o Ocidente. No próximo capítulo, exploraremos como a disseminação da peste bubônica, conhecida como peste negra, impactou o mundo medieval e preparou o cenário para grandes mudanças sociais e econômicas. Inscrevam-se, compartilhem e sigam conosco nesta jornada, onde a história revela suas conexões, seus desafios e suas descobertas. Porque a história da humanidade é uma narrativa de exploração, troca e evolução.